Eu sou Jennifer Andrade e vim trazer uma novidade para você, mulheres, rainhas, para a gente estar mais pertinho de você com o nosso projeto Escolhidas como Esther, UTI da Alma, agora em podcast. Nós convidando todas vocês, mulheres, para estar juntinho conosco, eu, Jennifer Andrade, a fundadora desse projeto, e junto tenho parceria com a Simone Nunes, que está aqui hoje. Olá, gente linda. É um prazer ter vocês por aqui. Podcast Escolhida como Esther está aqui pertinho de você. Eu, a Jennifer, estamos aqui para mostrar para você o que é um projeto Escolhida como Esther. Então, vamos contar para elas como é o projeto, como começou. Fala aí, Jennifer, um pouquinho e vamos que vamos. Então, mulheres, esse projeto nasceu primeiramente no coração de Deus e a intenção dele é gerar restauração e cura da sua alma. Então, nesse podcast, nós agora iremos falar para vocês como tudo aconteceu, como foi esse projeto. E aconteceu que eu sempre cuidei de mulheres na parte espiritual. Só que no decorrer da caminhada, eu comecei a ver que a necessidade das mulheres não era só apenas espiritual e que eu precisava de algo a mais para acessar com muito mais profundidade. E nisso eu comecei a orar a Deus para me dar uma estratégia, me dar algo novo, né? Que eu pudesse trazer para as mulheres e ser um instrumento de cura ali na vida delas. Foi quando o meu esposo, ele viu que eu sempre cuidei de mulheres e, de repente, muitas mulheres, por ele trabalhar numa ótica, começou a procurar ele por ajuda. E ele falava assim, olha, eu não posso ajudar, mas a minha esposa, ela tem experiência com mulheres. E, de repente, chegou na minha casa 15 mulheres. Jesus amado, 15, Jennifer? 15 mulheres. Nosso Deus! E essas 15 mulheres, Simone, elas começaram a contar para mim os seus problemas e cada uma tinha um problema diferente. Umas não dava certo em relacionamentos, outras tinham problema com a sogra, outros tinham problema financeiro. Cada uma tinha um problema que não era só apenas o espiritual, mas a gente sabia que era além. Então, eu falei assim, eu conheço a Simone e ela é uma terapeuta e ela é terapeuta emocional e eu falei assim, eu vou ligar para ela. Se Deus estiver nesse negócio, vai ser essa parceria, Deus vai unir, porque Deus trabalha com união de propósito, né, Simone? Isso mesmo. E o que você sentiu, Simone, quando eu te liguei e te falei, Simone, eu tô com esse projeto, o que você acha? O que você sentiu? Conta pra nós. Eu fiquei muito surpresa. Quando você me fala, Simone, me ajuda. Me ajuda, Simone. Tem 15 mulheres, tem muitas mulheres, eu não posso mexer com elas sozinha, mas elas precisam de socorro. E eu senti um toque no meu coração, eu falei assim, vou junto. Então, fui lá na tua casa para nós termos a reunião. E o detalhe, eu tinha uma agenda exatamente no sábado seguinte. Você ficou até admirada do tão rápido que foi, né, Jennifer? Sim, quando eu liguei para ela, eu falei, Simone, eu precisava de fazer esse projeto. Eu liguei para ela um sábado antes. Ela falou assim, olha, hoje eu tenho uma agenda aberta para dia 14 de setembro. Eu liguei para ela por volta, mais ou menos, de uns 10 de setembro. Ela falou dia 14, o próximo sábado. Eu falei, e assim, de repente, eu falei assim, então vamos. E foi tão interessante, porque quando eu fiz esse projeto, eu moro em um apartamento e eu tenho uma cobertura em cima. E esse espaço que eu fiz lá, né? Quando eu coloquei as cadeiras, que as mulheres foram chegando, meu coração se alegrou, era tudo muito novo, eu não sabia como ia ser, mas eu já sabia no meu coração que era um projeto de restauração. E o primeiro dia, você lembra o primeiro dia, foi uma mulher cadeirante, tem umas escadas, não é? 3 lances de escadas. E a mulher não importou, ela quis estar lá conosco no primeiro dia. Gente, me emocionei muito com aquela senhora
cadeirante querer estar conosco. E foi lá, nossa, foi tremendo. Nossa, mexeu muito comigo aquele primeiro dia. Foi tremendo, né, Si? E o que você achou, o que você sentiu ali naquele momento quando nós organizamos as mulheres e que você sentou e viu que realmente eram muitas mulheres? Nossa, e aquele dia, eu lembro que cada dia do projeto a gente vai ficando surpreso com a quantidade, né? Vem o primeiro dia, a gente supera o que nós esperávamos, depois tem um tanto, gente, agora vai ter cadeira? Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E mulheres sedentas, mulheres que estão com problemas emocionais, mulheres com depressão, ansiedade, mulheres que estão tentando resolver na base da oração, porque tem muita fé. Então, o nosso projeto não tem a ver com uma religião. Nós tratamos corpo, alma e espírito. E ver aquelas mulheres com sede de ser curada, mulheres que são professoras, mães, advogadas, mulheres que são, gozem bombril, 1001 utilidade, porém, doentes. Mulheres que estão tratando do jeito errado. Mulheres que não sabiam mais o que fazer, casamento indo por água abaixo. E aquele rostinho delas, aquele olhar de cada uma daquelas mulheres, vê-las chorando. Nossa, Deus, é muito lindo esse projeto. Então, foi um projeto lindo que iniciou, Deus abençoou, e estava tudo muito novo. E o mês passado agora, o mês que passou agora de outubro, nós completamos 1 ano desse projeto, sim, escolhida como Esther, UTI da Alma, e Deus tem honrado muito, porque Ele tem expandido também para outras cidades. Estamos também em Três Corações. Em janeiro agora nós vamos fazer 1 ano de projeto em Três Corações. E outras cidades também nós temos desejo no coração de ir para outras cidades e entrar com esse projeto, né, com a intenção de ali tratar as mulheres que realmente têm necessidade. Esse projeto é um projeto gratuito, é um projeto social, onde nosso objetivo é oferecer para as mulheres um tratamento da cura da alma com base na palavra de Deus, usando a terapia coletiva emocional com a Simone Nunes, e nós unimos a ciência e a fé, aonde nós conseguimos uma profundidade, e nós temos muitos testemunhos, né, Simone? Nossa, Deus, mulheres que chegaram tomando, acho que quase 5, se não me engano, tipo de medicação. E agora, os médicos foram abaixando, agora mulheres não tomam nenhum mais e conseguem controlar o emocional. Isso é tremendo. Ô, Jennifer, conta para as mulheres, para o público, por que você uniu a ciência e a fé para formar esse projeto que é escolhida como Esther. Explica um pouquinho para que as nossas rainhas entendam. Quando eu orei ao Senhor, pedindo a Ele, né, algo novo, né, não que a palavra dele, Deus, não seja algo novo, e é tudo. A palavra de Deus, ela não precisa de acrescentar mais nada. Com certeza. Mas Deus criou médicos e profissionais na terra para ser útil. O cardiologista cuida do coração, a ginecologista cuida da parte ginecológica, e os terapeutas e os psicólogos tratam a alma. Então, quando Deus tocou meu coração que eu precisava, é porque o que as mulheres estavam comigo, elas já estavam fazendo oração, eu fazia campanha com elas, eu dava estudo da palavra, porém, era algo emocional que vinha da infância, são traumas, né, que elas adquiriram ao crescer, né, ali na juventude, ali na adolescência, ali na fase adulta, e eu precisava de uma ferramenta que pudesse ir até lá, né, nesse passo a passo delas, no decorrer do tempo, no decorrer do crescimento, que pudesse uma ferramenta acessar lá, e a terapia faz esse papel, né? E eu quero falar, Simone, que o motivo maior de eu criar esse projeto é porque, assim, ó, ninguém pode falar da dor da alma quem nunca teve. E eu tive depressão, ansiedade, eu tive crise do pânico.
E vou dizer para vocês aí de casa, vocês que têm essa ansiedade, depressão, crise do pânico, eu quero dizer para vocês, se vocês têm uma pessoa dessa na sua casa, não acha que é gracinha, não acha que a pessoa tá fazendo isso, né, porque ela quer se aparecer, não, porque eu sei, é uma dor terrível, é uma dor que o remédio, ele não tira, é uma dor que ainda que o psicólogo faça ali o tratamento, ele não alivia, ao ponto da pessoa chegar ao autoextermínio. Não é porque ela quer morrer. O autoextermínio é porque ela quer se livrar de uma dor que ela já tentou de tudo. Ela já tentou o remédio, ela já tentou o tratamento com psicólogo, só que ao ver que não tem melhora nenhuma, ela vai para o autoextermínio, mas não que ela quer morrer, ela quer se livrar daquela dor. O que eu aconselho? Abraça essa pessoa e acredita na dor dela sim. Acolhe ela e fala assim, olha, eu estou com você, vai dar tudo certo. O autoextermínio não é a melhor opção. Mas não duvide da dor da pessoa que está passando por esse processo. O processo da depressão, da ansiedade, da crise do pânico é um processo de muita dor que a pessoa não sabe lidar. Então, ela precisa que uma pessoa tenha paciência e pelo menos acredite que o que ela está sentindo é verdadeiro. Então, eu tive essa depressão, Simone, e essa depressão durou 2 anos. E eu tive, graças a Deus, a ajuda de uma prima, que ela é psicóloga, que ela chama Marcela, ela esteve comigo. E eu tive que passar pelo psicólogo, também passei pelo psiquiatra, cheguei a tomar alguns remédios. Mas um dia, Jesus me curou por completo. Graças a Deus. E eu fiquei livre de todos os medicamentos, mas são etapas. Ninguém pode deixar de tomar um remédio porque acha que está curado. Não é aconselhável, porque o estado que a pessoa depois pode ficar vai ser muito pior. Então, tem que o médico, né, ir tirando aos pouquinhos o remédio e ele vê que a pessoa está apta. No meu caso, foi assim que aconteceu. E eu sei também, que você deve ter apresentado alguns sintomas desses que te trouxe também, né, a querer ajudar mulheres nessa situação de depressão, né? Sim, hoje eu sou formada no desenvolvimento humano, tenho 19 formações para me tratar. Então, eu juntei todas essas formações, que eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho para identificar a raiz do problema que tem causado depressão, síndrome do pânico, porque existe uma raiz. Os medicamentos, eles tratam os sintomas, mas a raiz do problema não é tratado com os medicamentos, é tratado com terapia, com psicólogos. E nós precisamos identificar a raiz, que começa... Imagina, Jennifer, a base do ser humano começa de 0 a 7 anos de idade. Tudo que aconteceu de 0 a 7 anos de idade é como se moldasse, é o período do desenvolvimento humano. A ciência comprova que quando o bebê está sendo ali moldado na barriga da mãe, todas as emoções da mãe, o bebê sente. E o bebê começa a enxergar a vida com a lente dessa mãe. Digamos que se essa mãe está passando um problema no casamento dela, um problema no financeiro, então o bebê começa a enxergar a vida com essa lente. E aí a ciência comprova que esses registros começam a ficar ali no sistema nervoso. Então, de 0 a 7 anos de idade é a base de todo ser humano. Então, eu, cristã, também sou missionária, pela graça do Senhor Deus, passei um processo grande de depressão. Mas a negação, como cristã, eu orava, buscava tudo em Deus e não... Eu aconselhava as pessoas a ir no psicólogo, mas eu mesma achava que eu era autossuficiente e não ia. Até que eu cheguei em um período muito grave, onde eu tive também depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E o meu esposo me conduziu, né, me convenceu e eu fui tratada. E quando eu fui tratada, eu vi que eu precisava, eu vi que Deus deixou os médicos, que eu estava indo até contra o Senhor. Porque Jesus fala, não são que precisam de médico, mas sim os doentes. E quando nós estamos com um processo de depressão, de ansiedade, isso é algo aqui, ó. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu entendi isso. Somos corpo, alma e espírito. E em Tessalonicenses, que a Bíblia Sagrada diz que, 1 Tessalonicenses 5:23, que quando nós vamos apresentar ao Senhor, tem que estar intacto corpo, alma e espírito.
E eu, como cristã, tratava só o espírito certinho, assídua na igreja, mas a minha alma, os desgastes do dia a dia, né? Eu estava com problema com meu filho, um problema de saúde grave, e aquilo, a morte também do meu pai. E isso foi acarretando várias e várias coisas. E quando eu cheguei no nível grave, tomando medicamento, mas não dormia. E quando eu conheci a terapia, eu fui tratada com terapeutas emocionais, eu falei assim, não, agora eu quero pegar a minha parte cristã e me aprofundar no autoconhecimento da ciência para me tratar pessoas que estavam igual eu. Então, eu passei também por esse período. Só Deus e a gente que sabe, né, Jennifer? Tem pessoas que começam a se cortar, essa pessoa estão tentando tirar a dor daqui. E aí a pessoa negligencia, vamos tratar só na oração, vamos expulsar, né, o mal que pode estar nessas coisas. Eu quero dizer, somos corpo, alma e espírito. E essa matéria aqui, ela é da terra. E quando nós sofremos com estresse ao extremo, vai acarretando desgaste, ansiedade, depressão, é o que nós passamos. Então, eu acabei me especializando, né, em várias áreas do desenvolvimento humano para conhecer mais a mente humana, para que eu possa tratar com corpo, alma e espírito e ter resultado. Então, os medicamentos às vezes nem funcionam, sabe por quê, Jennifer? Porque as pessoas estão esperando uma mágica do medicamento. O medicamento trata sintomas, mas ele não cura. A cura está o quê? Eu identificar a minha verdadeira identidade e ver com um profissional, igual eu sou uma profissional, sou psicanalista clínica, também sou especializada em tratar doenças psicossomáticas, doenças que veio por causa das emoções. 95% das doenças comprovadas pela ciência vieram pelas emoções, pela negligência das emoções. E a infância é um chão que nós vamos pisar a vida inteira. O que aconteceu de 0 a 7 anos de idade torna-se um registro no nosso psiquê. E quando chega na nossa vida adulta, por exemplo, na minha infância, com 5 anos de idade, eu vi o meu pai agredir a minha mãe. E eu não pude fazer nada. Então, naquele momento, eu comecei assim, fantasiar. Quem sabe se eu tivesse 20 anos, eu nunca ia deixar meu pai fazer uma coisa dessa. Então, minha mente me levou para o futuro. O que é a ansiedade? Excesso de futuro. Então, naquele momento que eu me senti impotente, eu pensei, eu poderia ser mais velha, que eu não deixaria acontecer isso. E aí, todas as vezes que eu tenho um probleminha, o que a minha mente aprendeu? Vai pro futuro. Crise de ansiedade. Todas as vezes que vem muito estresse e eu fico me sentindo impotente, minha mente fala, se você tivesse 40, se você tivesse 50, se você tivesse esse dinheiro, se você tivesse assim, nada aconteceria. Então, meu cérebro aprendeu a ligar a ansiedade. Por isso que precisa de um tratamento para identificar a raiz do problema, para que até os medicamentos funcionem, gente. Por isso nós criamos o projeto TI da Alma. Sim. Porque o TI da Alma, ele nada mais é que o de unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. O T significa um tratamento profundo. Com o que é esse tratamento? É um tratamento que nós pegamos a palavra de Deus como base, nós pegamos também a ciência, que é a área da terapia, que vai na profundidade, e nós intensivamos. Qual que é o intensivo? O intensivo é a união, né, da fé com a ciência, da palavra de Deus com a terapia. E nisso nós oferecemos para as mulheres, né, esse tratamento, o UTI da alma, um tratamento intensivo da cura da alma, onde ali no projeto nós realizamos o início do projeto falando da história, né, de uma menina chamada Radassa, que é o escolhido como Esther. Por que escolhida como Esther, né? É que Esther, na verdade, antes de ser Esther, ela tinha um nome chamado Radassa. Ela habitava na cidade, no país de Israel, na cidade de Jerusalém. E quando ela estava em Jerusalém, houve uma guerra, onde um rei chamado Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e trouxe o povo judeu cativo para a Babilônia. E Esther foi cativa junto com seu primo.
quando ela chegou em Babilônia, ela foi enviada para uma província chamada Pérsia, na cidadela de Suzã, aonde havia ali um palácio, aonde havia um rei, qual o nome dele é Assuero. Ela chegou ali como Radassa. E eu quero dizer que Radassa, Simone, significa flor que resiste ao deserto. Forte significado, né, gente? Por quê? Porque Esther, ela passou por todos os traumas emocionais que uma criança pudesse passar. Esther passou pelo luto. Esther passou pela escassez. Esther perdeu o pai e a mãe e foi criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu. Esther, ela foi escrava do país onde ela habitava, Israel. Ela foi cativa para Babilônia. Sim. Depois ela foi cativa também para a Pérsia, Média Pérsia. E ali ela foi com o seu primo como escrava. Ela escolheu que o pai e a mãe dela morresse? Ela não escolheu. Ela não escolheu ser escrava. Esther não escolheu todos os traumas. E sabe o que acontece, Simone? É que muitas pessoas hoje em dia quer colocar a culpa em Deus ou falar: aonde, Deus, o Senhor estava quando eu fui traída? Aonde, Deus, que o Senhor estava quando eu fui abusada na minha infância? Aonde, Deus, o Senhor estava quando não tinha o que comer? Aonde, Deus, o Senhor estava quando fizeram essa maldade comigo? E eu quero dizer, Deus estava lá no mesmo lugar. Porque toda pessoa que tem algo de Deus lá na frente grande, ele não impede de passar pelo processo. Mas uma coisa eu quero dizer: Deus é o Deus que permite as feridas, mas é um Deus que gera cura. É verdade. Porque no caso de Esther, Simone, ele permitiu Esther passar pelo luto, pela humilhação. Ele permitiu ela passar pela escassez. Ele permitiu ela passar pela escravidão. Mas ele tinha um projeto e um propósito. Que ela se tornasse a rainha daquele lugar, da Média Pérsia. E foi assim que aconteceu. Esther, foi alistada para fazer parte de uma seleção que tinha aberto ali uma vaga de rainha, a qual a rainha mesmo, ela rejeitou o rei diante de toda a província pérsia, e o rei ficou muito bravo e expulsou ela do palácio, E ele colocou a rainha para fora do palácio e abriu essa seleção. Porém, Esther, eu quero dizer para você, Simone, com toda sinceridade, no século que a Esther estava, que era no ano de 405 a.C., no século antigo, por volta do século 6, mais ou menos, você acha que tinha possibilidade da Esther ser rainha, vinda, escrava, sem pai, sem mãe, morando com um primo, dentro da cidadela de Suzã? Você acha que pelas condições dela, ela tinha condição de ser rainha? Impossível. Ela não tinha sangue azul, como se diz. Ela não era nobre de jeito. Percebe? Ela saiu de escravidão de Jerusalém, foi para Babilônia, depois foi para Pérsia. Gente, como com uma criança dessa, órfã, ia ser rainha? Não tem como, né? De jeito Mas Deus, ele é um Deus de propósito. Ela não entrou para dentro do palácio, Simone, e foi ser rainha. Ela passou por um tratamento. E o tratamento que ela passou dura quanto tempo, Simone? 12 meses. E dentro desses 12 meses, ela ficou junto com outras mulheres fazendo esse tratamento. Mas não adiantava as outras mulheres estar junto, porque Deus já tinha escolhido ela. Ela tinha passado por faculdade divina, que é aqueles traumas de orfandade, escravidão. Não tem como nós formar sem faculdade, tem, gente? Tem. Então, o que acontece? Ela passou por um tratamento ali, 3. O primeiro, mirra. Mirra, ele tem uma composição de cicatrização. E ele cicatriza a parte exterior, por fora. A Esther estava, passando por aquele tratamento de pele. Porque se uma pessoa que passa por muitos traumas, ela gera o quê? Muitas cicatrizes, muitas marcas.
Isso. Só que a marca da alma é difícil de tirar, da pele é fácil, mas da alma é mais difícil, né? Mas no caso de Esther, ela passou. E mirra foi colocada na pele dela para acalmar. Depois, ela foi para o tratamento de bálsamo, que o bálsamo, ele tem uma composição de antibiótico natural. Quando eu era pequenininha, eu lembro dos meus avós falar assim, olha, amassa o bálsamo e bebe o caldo do bálsamo, porque ele vai cicatrizar a úlcera internamente. Então, ali, a gente percebe que a Esther foi curada também por dentro, interior. Sim. E depois, Simone, ela foi usada óleos de perfume e cremes cosméticos para exalar o cheiro, que simboliza a alegria. Porque uma menina, Simone, que saiu do país dela escrava, perdeu o pai e a mãe tão nova e foi criada por seu primo. Ela sabe o que é ter alegria, Simone? A vida dela, ela aprendeu, na verdade, a ser só triste. E pela ciência, o desenvolvimento humano mostra que de 0 a 7 anos de idade, tudo que aconteceu nesse período fica registrado no sistema nervoso. Então, a única coisa que a mente dela conhece é dor. Só. Traumas. Talvez você aí de casa seja como Esther. Você cresceu numa família onde você só sabe o que é sofrimento, você só sabe o que é dor, você só sabe o que é decepção, você só sabe o que é de mal. Mas a alegria, a verdadeira alegria, você ainda não conhece. Por isso, nós estamos apresentando esse projeto escolhido como Esther, UTI da Alma, para identificar, tratar, para que você se torne alegre. Sabe por quê, Simone? Porque o que o mundo oferece são alegria momentânea e passageira. Mas a alegria de Deus é uma alegria eterna, constante. Ela não depende de situação. Porque muitas mulheres, Simone, têm buscado a sua alegria, sabe em quê? Relacionamento. Só que chega lá, elas são frustradas e decepcionadas, sabe por quê? Porque uma mulher, quando ela não tem condição emocional de oferecer amor, ela vai exigir o amor do outro. E ela nunca vai ficar satisfeita. Por quê? Porque ela não sabe o que é amar. Ela não sabe o que é oferecer. Porque ela só sabe o que é dor. Então, ela busca em relacionamentos coisas que ela quer ter para dentro dela, mas não tem. Mas eu quero dizer para você, mulheres, que a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro com Deus, a tua alegria não depende do seu trabalho, não depende se você tem dinheiro, não depende do seu relacionamento. A alegria que vem do Senhor, ela é plena, completa, pura e verdadeira. Mas Esther teve que passar para o tratamento, né, Simone? Sem tratamento não tem como, gente. Imagina uma pessoa tá com pneumonia. Pensa. E aí ele quer melhorar só com dipirona. Olha o que acontece. A pessoa que tá com pneumonia, ele dá febre, ele dá tosse, né? Só que o problema tá em infecção pulmonar. Como que a pessoa vai curar uma pneumonia se não tratar? Pois é. Então, ali no caso, Esther foi para dentro do reinado, ela foi tratada e ela, quando o rei olhou para Esther, ele ficou admirado. Ele não quis nem ver as outras mulheres. Ele falou, é essa aí que eu tenho para mim. Então, o que eu tenho para dizer para você é que o Deus que permite a ferida é o Deus que gera a cura. E nós, eu e a Simone, estamos aqui como instrumento de Deus para gerar cura na sua vida. Simone, eu quero te perguntar uma coisa. Esse projeto nosso tem a ver com placa de igreja? Não, nós não estamos aqui pregando placa de igreja, religião. Nós estamos falando do Criador do universo, que é o Deus, né, Todo-Poderoso, e a ciência. Estamos como assim a Esther. Ela foi para aquele lugar onde foram tratadas. Ela aprendeu etiqueta, ela aprendeu limpar a pele, ela aprendeu tudo. E como se diz, o bálsamo também, ela foi cicatrizada por dentro. Por quê? Aquela menina só conhecia o quê? Dor, tristeza, orfandade. Então aquela menina precisava entender que existia alegria, paz, mas tinha que ver de onde, Jennifer? De dentro dela. De dentro. É o que você falou. Não adianta nós tentar procurar alegria em relacionamento,
Dinheiro não vai encontrar se você não se encontrar primeiro. A Daça, que virou Esther, ela precisou se encontrar primeiro, tratar as feridas que tinha dentro dela, entender onde que estava a raiz de tudo e olhar para onde? O Criador. O Criador. Então, quando a Radassa veio, o primo dela falou assim, Radassa, você veio de Israel. E você veio como escravo. Então eu vou trocar seu nome para Esther, que significa estrela. Sim. Por quê? Porque se eu falar que o seu nome é Radassa, eles vão identificar você como escrava. Mas eu vou transformar o teu nome em Esther, que significa estrela. Esse tratamento, nós trocamos o seu nome. Nós tiramos o nome de tristeza para alegria. Rejeitada, abandonada, para quê? Acolhida. A amargurada, aquela que não tem esperança, para aquela que reencontra o quê? A restauração, a alegria de viver, sim, né, Simone? Então, esse projeto é só para quem é evangélico, Simone? Não, lá nós não pregamos religião. Nós estamos tratando o ser humano. E como que faz para essas mulheres participar desse projeto? Como que faz para elas chegarem até nós? Nós vamos deixar aqui, né, o contato, mas em Pouso Alegre nós fazemos uma vez por mês. Em Pouso Alegre, ali perto do Hotel Fênix, no centro, nós fazemos uma vez por mês. Precisa entrar em contato e preencher um formulário para nós preparar certinho o café, né, da tarde, né? Não tem, é gratuito, mas precisamos saber a quantidade de pessoas para recebê-las melhor, sim, né? Porque após, né, todo o procedimento que nós fazemos ali, nós oferecemos ali um coffee break para as mulheres, onde cada mulher, ela leva ali um lanchinho e cada um junto ali, a gente faz uma confraternização e ali uma mulher conta a experiência para outra, as mulheres se abraçam e muitas mulheres ali trocam as experiências ali, né, Simone? E elas se encontram. E hoje nós estamos aqui, eu sou Jennifer Andrade, missionária, eu sou da Assembleia de Deus, Ágape, Assembleia de Deus Ágape. A Simone é de qual igreja, Simone? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Sim, o meu pastor, que é o pastor Gilson Medeiros, e o vice-presidente Silas, e o pastor dela é quem? Meu pastor Rafael Pereira, tenho a bênção do meu pastor, graças a Deus. Nós temos a bênção do nosso pastor para estar desenvolvendo esse projeto, porque se nós estivermos debaixo da bênção, Deus faz prosperar. Esse é o segredo, andar debaixo da autorização do céu e dos seus líderes na terra. É isso que nós fazemos. Simone, a nossa intenção é tirar membros de outra igreja e trazer para a nossa? A nossa intenção é que mulheres sejam curadas e desenvolva lá no seu ministério aquilo que Deus te chamou para ser. Você ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, você elevar sua autoestima. É isso que o projeto faz. Não quero que ninguém saia da sua igreja. Quero que você prospere e multiplique lá. Essa a nossa intenção. Vocês, mulheres, mas eu não vou lá porque senão elas vão querer levar para o ministério delas. Não é essa a nossa intenção. E nós queremos que você venha e você receba o tratamento e volta para a sua igreja, para o seu ministério, debaixo da autoridade do seu pastor, e seja uma figueira que frutifique, uma figueira que apresenta frutos. Frutos, sabe de quê, Simone? Frutos de cura. Frutos de restauração. É isso a intenção do nosso coração. Então, nós convidamos. O nosso objetivo é estar trazendo para Santa Rita esse projeto, né? Então, vocês que são de Santa Rita e que queiram trazer esse projeto, nós estamos à disposição. Como nós não cobramos, nós não temos custo nenhum, nós precisamos só de um espaço, né? Sim. E mulheres que queiram está fazendo esse tratamento. Nós oferecemos isso de todo o nosso coração com a intenção de cura, restauração e que a tua saúde emocional seja plena, completa e inteiriça. Mas sabe o que eu percebo, Simone? Que tem muitos cristãos que têm, tipo assim, uma repulsa
ou um preconceito com terapia, porque Deus já cura, porque tem a Bíblia, porque eu queria que você falasse um pouquinho por que alguns cristãos ainda, né, têm esse preconceito, porque terapia, Deus já cura, Deus já faz milagre, então não precisa. Olha, Jennifer, eu também era assim. Então eu falo com propriedade. Eu falava, não, eu vou orar, porque se eu for lá no médico, dá a impressão que eu tô tirando o poder de Deus. Então, é por isso que muitas pessoas não vão numa terapia que acha que tá tirando o poder de Deus. Não é. Eu também era exatamente assim. Outros crentes também, os cristãos, eles não vão na terapia com medo do que o outro vão pensar. Muitas pessoas falam, quando nós vamos tirar foto lá no projeto, muitas mulheres falam assim, nossa, não tira foto não, o que meu pastor vai pensar, o que a irmã vai pensar? Tem pessoas que têm medo do que o outro vai pensar. E muitos falam assim, não, o meu psicólogo é Jesus, mas às vezes o casamento está indo por água abaixo e o problema é trauma emocional que veio lá do ambiente que a pessoa foi criada. E a pessoa está orando, Deus está ouvindo a oração, Deus está entregando a vitória, mas o desenvolvimento humano dessa pessoa é ver os pais brigarem. Então, ela traz para dentro do casamento aquilo. Ela está orando, Deus está trabalhando, mas ela não sabe, porque o psique dela aprendeu num ambiente disfuncional. Então, muitos cristãos têm esse tabu por medo do que o outro vai pensar, ou pensar que nós estamos tirando o poder de Deus. Não. A ciência veio para engrandecer o nome do Senhor. Antes de qualquer psiquiatra, qualquer cientista criar, o Senhor criou. Eu, como profissional que trabalha no desenvolvimento humano, quando eu fui estudando cada passo através da neurociência, cada parte do organismo do cérebro, eu acabei percebendo versículos bíblicos que têm a ver com ele. A Bíblia diz assim, assim como imagina a sua alma, assim é. E a alma é o inconsciente. E vou repetir novamente, o que aconteceu de 0 a 7 anos de idade, ele molda a nossa mente. Por exemplo, se eu cresci num lar disfuncional, ou então eu cresci, tinha o meu pai ou minha mãe junto com eles, com certeza, mas só que eles eram secos, só me dava comida, casa, roupa lavada, presentes, mas não tinha amor, não tinha carinho. A criança cresce sem a nutrição de amor. E quando chega na vida adulta, a pessoa não vai dar porque ela não recebeu. E o que acontece? Quando chega na igreja, nós estamos orando, buscando de Deus, mas o meu psique, o meu psicológico não vai, porque a Bíblia diz, assim como imagina o seu inconsciente, assim é. Provérbios 23:7. O inconsciente é a base do ser humano de 0 a 7 anos de idade. E Provérbios 4:23 casa com a ciência mais uma vez. Fala assim, toma cuidado com seus pensamentos. Com a versão, a nova versão da Bíblia diz, toma cuidado com seus pensamentos. Eles vão dirigir os seus passos. Ou na versão João Ferreira de Almeida, cuidado com seu coração. Dele procede as saídas da vida. O coração é a base, é o que eu entendi no desenvolvimento humano. Então, a infância é o chão que nós vamos pisar a vida inteira. E quando chega na nossa vida como cristão, nós vamos na igreja, porque nós somos carnais. Então, nós vamos agir com a nossa vida como nós aprendemos lá na infância. Todo excesso esconde uma grande falta. Vê uma pessoa que está em excesso mesmo na igreja, mas às vezes é um péssimo marido, uma péssima esposa dentro de casa. Mas fala, estou agradando a Deus, estou fazendo para agradar a Deus. Mas essa pessoa tem trauma no lado carnal. E as forças do mal vão usar exatamente o lado carnal dela. Por isso que todo cristão que ama o Senhor, que ama a palavra de Deus, precisa conhecer o que o seu psique esconde, o que essa matéria tem. Porque se eles não identificar o que tem, eles vão ser o quê? Marionete do inconsciente. Por isso, Simone, que a rainha Esther, ela esteve ali dentro do palácio para esse tratamento. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus era usar a rainha Esther para levar o povo de Deus, os judeus, de um grande massacre que lá na frente, um homem chamado Ramã iria fazer para destruir o povo de Deus. E quando foi feito um decreto, porque um decreto é impossível de ser revogado, esse homem,
Ramã, ele fez um decreto e ainda carimbou com o selo do rei, que era para destruir todo o povo judeu, porque o povo judeu não se curvava diante dele. Então, Esther estava dentro do palácio e ela recebeu um recado do seu primo Esther. Nós sabemos que é um decreto e que nós vamos morrer. Talvez é para esse tempo que você esteja aí dentro, para que você interceda por nós junto ao rei, para que nós não sejamos mortos. E a Esther, ela conseguiu reverter. O decreto não foi cancelado, Simone, mas o rei fez um outro decreto, dando a possibilidade para os judeus se defender caso eles fossem atacados. E Esther foi uma grande intercessora. Ela livrou o povo da mão do inimigo. Ela estava lá no lugar certo, mas precisou passar por onde, gente? Por tratamento, porque era impossível ela se levantar em favor do seu povo sendo enferma da Baixa alma. autoestima, orfandade, abandonada. Como que ela ia ter ânimo para ir diante de um rei? A pessoa não consegue nem levantar a cabeça, ó. Fica a cabeça abaixada, porque tá com baixa autoestima. Eu não sou nada, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não sou ninguém, sou uma escrava. Como que ela poderia conseguir que o povo dela reagisse? Pois então, por isso eu quero convidar vocês, mulheres aí de casa, vocês que foram escolhidas por Deus para ser rainha dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você que luta pela vida do seu esposo, pela vida do seu filho. Você que luta, né, por um ente querido ali em oração, em intercessão. Mas você que está precisando de ajuda. Então, Deus permitiu os traumas de Esther, mas Deus também permitiu a cura de Esther antes de usar Esther para livrar o povo dela do inimigo. Então, o que você recebe hoje em dia é: ora pelo seu filho, você tem que jejuar mais. Talvez você não tenha visto acontecer nada, né? Mas é o seguinte, você tem que buscar cura, porque Esther, ela foi levada para o palácio para ser curada, para depois livrar o povo da mão do inimigo, para depois ser intercessora. Então, esse projeto, nós convidamos você, mulher, a vir tratar primeiro os seus traumas, e você vai ver que depois que você conseguir esse tratamento, né? Depois que você conseguir ser tratada emocionalmente, você vai estar pronta para orar, você vai estar pronta para interceder, mas não com cobrança, Simone, mas com leveza, Com harmonia. com harmonia, com alinhamento, sabe? Porque muitas mulheres, elas são cobradas, Simone. Tem mulheres que trabalham uma dupla jornada. Mulheres que trabalham fora e tem que chegar em casa e lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos. E aí, se os filhos não vai bem na escola, a culpa é de quem? Da mãe. Da mãe. Se não tem roupa limpa para a criança ou para o esposo usar, a culpa é de quem? Da mulher. Isso. Né? Se o lar tá bagunçado, a culpa é de quem? A mulher. Porque a Bíblia fala o quê? Que a mulher Sabe, edifica a sua casa. e a tola? Derruba com as suas próprias mãos. Então, a mulher, ela tem um peso muito grande diante da É a sociedade. mulher que gera, a mulher que tem útero. Então, nós, mulheres, somos muito cobradas. Então, se a gente trabalha fora e dá algum desajuste dentro da nossa casa, o que as pessoas falam? Você só quer ir para fora, mas você não está olhando para dentro. E nisso, a gente tem que amar sem ser amada. Tem que medicar precisando da cura. Sim. A gente tem que abraçar precisando de abraço. As mulheres não têm nem direito com a doente, já viu? Não tem. A mulher tá gripada, tá com febre, tá lá cuidando de comida, de filho, cuidando de roupa, de marido. A vida de mulher é complicada. Por isso que elas precisam correr para buscar ajuda. Por isso que estamos aqui com esse projeto. E nós estamos com esse projeto e podemos ficar mais pertinho de você se você assistir esse nosso podcast. Com grande alegria nós estamos fazendo. Deus nos abençoou e nós queremos te abençoar. Então, se você puder compartilhar, né, com outras mulheres que têm a necessidade dessa cura interior, da cura da alma, né? E nós estaremos deixando depois do vídeo os links. Nós temos canal no YouTube,
Escolhidas como Esther. Nós temos no Instagram Escolhida como Esther. Eu tenho o meu pessoal, Jennifer Andrade. A Simone tem o dela também, né, Simone? Sim, eu tenho o meu Instagram, eu posto conteúdos todos os dias para ajudar mulheres que estão passando problema no casamento, problema na saúde, problema com seus filhos, com base na ciência, para mostrar para você que tem uma saída. E você também atende pessoalmente, né, Simone? Sim, eu também atendo, né, online, faço tratamento, eu trabalho com tratamentos. Porque fazer uma sessão só não vai mudar a vida da pessoa. Então, eu identifico a raiz do problema na primeira sessão, que é a sessão diagnóstica, e depois eu tenho o tratamento com pacotes de 5 sessões, que é o protocolo 5S. Desintoxicação emocional para reconectar com sua essência. Mas o aconselhável é o efeito metamorfose igual da borboleta. 13 sessões. Tem um tanto de pacientes, clientes que já têm brilhado com a vida financeira, porque agora elas são estrela. Elas ocuparam a verdadeira identidade e curaram a vida. É só entrar em contato comigo para fazer o atendimento, que é online. Então, e para você que quer fazer parte desse projeto, então você entra em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né? Nós vamos estar disponibilizando esse vídeo, esse podcast aqui no nosso canal do YouTube e alguns cortes estaremos divulgando no Instagram. E eu quero dizer para você, mulheres, que a terapia, ela não cura. A terapia, ela descobre o motivo do trauma. E ela te apresenta aonde que é o trauma. E a palavra de Deus, a fé, ela te gera a fé. E quem cura é Jesus. Então, o remédio, ele ameniza os sintomas, né, Simone? Sim, ele trata os sintomas. E a terapia, ela descobre o motivo do trauma. A raiz do problema. Nós que trabalhamos na área da neurociência, da psicanálise, nós vamos no inconsciente identificando a raiz do trauma. Então, esse é o tema do projeto TI da Alma, porque a terapia, ela vai na raiz e descobre. O médico, ele vai ver que você precisa de um remédio para controlar a ansiedade, os sintomas da depressão. E o que acontece? Ameniza. Mas eu quero dizer para você aí de casa, somente Jesus cura. Por isso é um tratamento intensivo, porque o médico entra com remédio para amenizar os sintomas. A terapia, ela vai na raiz e Jesus cura. Ele, somente ele, nada mais além que ele, Jesus. Ele veio para curar, para salvar e para libertar da opressão, do fardo tão pesado que você fica sobrecarregada, porque está escrito na palavra de Deus: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Organização Mundial de Saúde tem revelado dados alarmantes dos problemas de depressão, de ansiedade e autoextermínio. Tem sido grave, principalmente no meio, né, da religião. Muitas pessoas tirando a própria vida, atentando contra a própria vida. Por quê? Está tratando só na base da oração, do espírito. Nós somos uma matéria e precisamos tratar corpo, alma e espírito, porque quando nós vamos apresentar o Senhor, ele disse que é para apresentar tudo intacto. Romanos 12 diz, se você quer viver o que é perfeito e agradável, você precisa renovar a sua mente. De 0 a 7 anos de idade, o seu inconsciente aprendeu algo no lar disfuncional que você cresceu. Eu costumo dizer que é como se fosse uma massa de cimento. De 0 a 7 anos de idade, é como se fosse uma massa de cimento molhada. Todo mundo que passou deixou um registro ali. Passou de 7 anos, entre 7 e 10 anos, segundo a ciência, seca. E o que acontece? Essas marcas vão ficar ali. Você não sabe quem foi que colocou, de quem é aquela marca de chinelo, de sapato, mas você vê as marcas ali. Que marcas são essas, Simone? Onde está? Está no seu sistema nervoso. É quando você se sentiu impotente, abandonado, rejeitado. Quando cresceu num lar onde o pai, às vezes, era alcoólatra, ou você foi abandonado. Ou então, os seus pais tinham que trabalhar, você ficou na creche. Às vezes mulheres que foram abusadas, né, e não contou nada para ninguém. Se você se identificou,
vem para o projeto Escolhida como Esther. Se você está identificando com cada coisa que nós estamos falando aqui para você, quero dizer, para você viver o que é perfeito e agradável, você precisa renovar sua mente com um tratamento intensivo, assim como a Esther teve um tratamento com base na ciência e na fé. Você vai ver como a sua vida vai mudar. A minha vida mudou, a vida de várias mulheres. O projeto já fez 1 ano. E várias mulheres têm sido alcançadas. Chegou uma mulher no projeto, se não me engano, foi no mês de agosto, essa mulher tinha um problema, né, de depressão, porque ela não podia gerar, não é, Jennifer? Sim. Ela tinha uma depressão muito profunda. Nós não sabíamos, nem eu, nem a Jennifer, nós não sabemos. Nós recebemos todas, mas nós não sabemos problema de nenhum. Todos os meses tem os temas. Então, nós trabalhamos cada mês com um tema. Não é só, tipo assim, chego lá e falo qualquer coisa. Não é. Eu estudo caso a caso. Então, no mês de janeiro, eu trabalhei a procrastinação. Várias mulheres falavam, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. E essa mulher tem um trauma. É por isso que ela procrastina. No mês de fevereiro, trabalhamos a ansiedade. No mês de março, depressão. No mês de abril, pânico, medo, fobias. No mês de maio, nós trabalhamos repetições de ciclo. Pessoas que vivem repetição de ciclo na vida amorosa, a vida nada vai para frente. No mês de junho, trabalhamos o quê? Renovando mudanças, recomeços. Muitas das vezes, recomeçar é difícil, né, Jennifer? É difícil. Imagina a Esther. Agora ela é rainha. Como que ela vai recomeçar? Precisou também de orientação de Mardoqueu, que também era orientado por Deus. No mês de julho, nós tratamos traumas, feridas da infância, que bloqueia a pessoa de não conseguir ter um financeiro. Começa a ir muito bem. De repente, constrói um castelo com seu financeiro e automaticamente você é roubado ou tem uma emergência. Você guarda um dinheiro para uma viagem, mas você tem que gastar com outra coisa que aconteceu de emergência. Tratamos isso também. No mês de agosto, insegurança, medo do fracasso, autoconfiança. No mês de setembro, nós trabalhamos síndrome do aniversário. Né, Jennifer? O que é síndrome do aniversário, Simone? Já viu que parece que repete várias e várias coisas? Parece que é uma coisa de aniversário, por exemplo. Todo mês de agosto, eu perco um tantão de dinheiro. Todo mês de agosto, anos e anos, eu percebi que tem briga no casamento. Ou então, síndrome do aniversário é o quê? A família, pessoas que têm autoextermínio na família, alcoólatras na família. É um síndrome do aniversário. Acontece a mesma coisa, direto e reto. Tratamos isso também, que era o mês de aniversário do projeto. Então, eu usei o síndrome do aniversário. Pessoas que vivem, que a família inteira tem problema no alcoolismo. A família inteira, mulheres são traídas. Família inteira, às vezes, tem uma morte prematura dos masculinos. Ninguém dá certo com ninguém. Então, nós estamos aqui. Cada mês é tratado. Então, eu busco, através da ciência, cada tema para tratar, né, os traumas que têm te paralisado. E juntas ali somos uma equipe, né, Jennifer? Sim, nós temos uma equipe, né, que nós não fazemos sozinha. Eu quero mandar um abraço aqui para Flávia, para Lia, para Mariana e para minha filha Evelyn e para a filha da Simone, que ela também tem trabalhado faz conosco, parte da equipe, assim, né? E eu quero agradecer a elas. Nós fazemos uma equipe, né? A Evelyn e a Mariana são da mídia, a Lia, ela nos auxilia ali na oração também. Sim. E a Flávia, ela finaliza normalmente os eventos ali com uma palavra de fortalecimento, uma palavra motivacional. Então, nós queremos agradecer vocês, mulheres, que ficaram conosco. Tem também o meu esposo, que é o motorista, ele faz parte da equipe. O esposo da Simone, o filho da Simone, que sempre nos acompanha. Que sozinho nós não faz nada, né, Jeff? E em Três Corações também, eu tenho uma equipe boa. Quero mandar um abraço para a pastora Onofrina, porque ela cedeu espaço para a gente abrir lá em Três Corações, né? Eu quero mandar um abraço para a cidade de Três Corações. E você que quer ir na sua cidade também, entre em contato comigo, porque eu tenho que ver a agenda da Simone também, a gente encaixa ali, para ver como que a gente pode estar indo aí oferecer esse projeto para vocês. O nosso objetivo é levar mulheres que têm traumas emocionais a ser
Rainha, coroada, não é? Eu também quero mandar um grande abraço para cliente paciente minha, a Iris. Ela é lá de Três Corações, amo de coração, tenho atendido pessoas também até fora do Brasil, que tá aqui, gente. Já nós vamos levar o nosso projeto até para fora do Brasil, não é, gente? Se Deus quiser e assim permitir, sabe, Simone? Então, mulheres, nós queremos agradecer por vocês terem ficado conosco até aqui, esse momento, e quero dizer para vocês que todos os meses nós estaremos com podcast. Isso aí. Né? E a Simone estará aqui também junto conosco e nós estaremos trazendo alguns convidados, algumas mulheres que trarão seus testemunhos aqui. Sim, mulheres que entraram no projeto tomando medicamento para crises e agora... O médico, não, a gente não pode tirar, né, Jack? Não, a gente não tira. O médico mesmo tirou e essas mulheres até perderam peso, gente. Então, porque as pessoas até chegam pra nós e falam assim com a gente, olha, eu já tô boa, vou parar de tomar remédio. Eu, pelo amor de Deus, não faça isso. Precisa respeitar o médico. Você precisa voltar e o seu médico, eles usam uma palavra assim, desmamar. Sim. Vai te desmamar do remédio aos pouquinhos. E aí sim, você vai estar curada por completo, né, Simone? Sim. Eu queria deixar uma frase. Essa frase significa assim, ó. A cura começa quando você decide se permitir. Sim. Então, se você, mulher, acha, eu não preciso não, eu tô boa. É impossível esse projeto te alcançar. Mas se você se permitir ser curada, ser uma mulher que vai ser transformada e restaurada, aí você vai alcançar, né, Simone? Sim. Grandes alegrias, porque aí a tua alegria não vai ser momentânea, não vai ser só no dia do aniversário, não vai ser quando você compra uma roupa nova ou quando viaja. A tua alegria vai ser constante. Com certeza. Né? Então, nós queremos agradecer a vocês, mulheres aí de casa. A Simone também vai agradecer. Eu quero agradecer meu esposo, né, que ficou em casa cuidando dos meus filhos para ouvir aqui nesse podcast que fica na cidade de Santa Rita. É isso mesmo. Olha, muitas pessoas falam assim, melhor não procurar. Não, eu tô bom como tá, já tô velha mesmo, já passou muito trauma. Eu quero dizer pra você, tem várias mulheres alcançadas, ela tem 60 anos. Veio mulher tratar comigo, tem 60 anos, e ela tem feito o quê? Ela está se transformando numa obra de amor para a família. Quando uma mulher é alcançada, ela alcança a filha, os netos. Por isso, se você quer ver o seu sistema familiar transformado, vem conhecer o projeto Escolhida como Esther e também estamos aqui para levar para a tua cidade. Vamos deixar os nossos contatos aqui. Lá em Pouso Alegre, temos o projeto Escolhido como Esther. Em outubro, agora vai ser no dia 25, não é, Jennifer? Se não me engano. 25 de outubro. Dá tempo de você fazer a inscrição e participar. Simone, elas pagam para fazer a inscrição? Não paga nada. A inscrição é feita para que a gente possa alugar cadeiras. E também, a única coisa que a gente pede quando as mulheres vai é uma colaboração de um lanche. Leva um bolo, um café, um suco. Isso. É muito bom, gente, ter essa confraternização. Porque se não puder também, Simone, precisa levar alguma coisa? Se não puder, não precisa levar, não. Vai você. Leva você. Mulher, o que nós queremos é que você brilhe. Tá na hora de você gerar. Muitas das vezes a mulher tá igual tola, estéria. Por quê? Ela cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? O projeto Escolhida como Esther tá aqui para cuidar de você. Sim. Então nós vamos finalizar com uma oração curta, né? Sim. Senhor Jesus, gratidão, Pai. Gratidão por esse momento, por ter unido eu e a Simone para um grande projeto, para que nós sejamos um instrumento de cura na vida de cada mulher, que esse projeto alcance vidas, mulheres e que venha fazer, Senhor Jesus, a transformação e a restauração. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque hoje o Senhor realizou um grande sonho meu e da Simone. Sim, estar aqui no podcast. Nós duas era como a Rainha Esther. Tinha possibilidade? Nenhuma. Poderia? Não, mas o Senhor permitiu, porque a intenção do nosso coração não é que nós nos tornamos vista, mas é que nós sejamos um instrumento de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Um abraço, mulheres. Seja bem-vinda a esse projeto Escolhida como Esther. UTI da Alma.